E já de volta com o seu programa Vida e Saúde. Muito obrigado por estar conosco. Você é fiel a esse projeto. Eu estou muito agradecido porque você faz parte dessa família Vida e Saúde. Hoje, falando sobre zumbidos, aparelho auditivo, com uma grande especialista, uma das grandes profissionais desse planeta, otorrinolaringologista, a doutora Renata Unger Lavor, que veio aqui e está respondendo carinhosamente todos os nossos questionamentos aí sobre labirintite, sobre zumbidos, chiados e outras complicações. Doutora, vamos agora, a senhora, né, a gente sabe que é um grande número, a gente viu na reportagem inicial, muitos jovens com fone de ouvido. E a gente sabe assim que todo mundo gosta de música, todo mundo gosta de música, em vários gêneros, né? Clássico, enfim. Eu creio que muita gente vai para shows, eventos e aquele barulho é ensurdecedor. E tem gente que fica do lado da caixa de som, doutora. Isso, né, num primeiro momento, enquanto é jovem, está lá com todo o organismo funcionando perfeitamente, com o passar do tempo aquilo pode prejudicar, doutora? Não é nem com o passar do tempo. Às vezes uma única exposição já lesa as nossas células da audição específicas, tá? Então, assim, não é realmente aconselhável se expor a ruídos intensos, tá? Nas fábricas, nós temos controles, legislações que protegem o trabalhador usando IPIs, protetores, expondo ele a certos ciclos, né, por horários, como foi visto naquele gráfico no início. Mas no nosso lazer não tem muito controle disso. Então, as pessoas têm que ter uma noção do que é saúde auditiva, tá? E realmente, sons intensos, fones de ouvidos, tem que ter uma moderação. Eu creio que nas ruas o povo também está muito interessado sobre essa questão de fone de ouvido. Vamos lá. Frei, eu encontrei com o Nicodemos e ele tem uma dúvida sobre fone de ouvido. É que eu tenho costume de ouvir música em alto volume. Eu gostaria de saber se pode prejudicar no futuro a minha audição. Nem na pergunta ele tirou o fone, ó. Nem na pergunta, doutor. Não então, é no futuro mesmo, né? Na verdade, nós estávamos falando, a tendência é nós irmos perdendo gradativamente nossa audição a partir dos 50, 55 anos de idade, né? Porém, as pessoas que já estão com uma perda e não reverte, tá? As nossas células da audição, elas não se rejuvenescem. Então, a partir do momento que nós temos uma lesão, isso fica como uma cicatriz. Então, provavelmente, quem já tem uma lesão com 20 anos de idade, 30 anos de idade, vai carregar essa lesão e vai chegar aos 60, quando a maioria da população estará perdendo a audição, já vai chegar com uma perda maior. Tá? Então, realmente, a exposição ela é imediata. Não se deve se expor intensamente. E uma vez que perde, é progressivo, né? Sim. Não tem como... Sim, nessas perdas auditivas ela é progressiva. A surdez nesse tipo é fixa, né? Doutora, vamos lá para Pedreira, São Paulo. Nosso amigo Márcio Antônio, Deus abençoe, Márcio. Meu pai, diz ele assim, perdeu a audição, ele usa aparelho, mas assim mesmo ele não ouve direito. Tem algum aparelho melhor para a audição ou tem que fazer mesmo uma cirurgia? Pergunta o nosso amigo Márcio, doutora, de Pedreira, São Paulo. Bom, novamente assim, não tendo a audiometria em mãos, é difícil a gente entender se é um caso cirúrgico ou não. As surdezes profundas, sim, atualmente nós temos o implante coclear, que é uma cirurgia capaz de revitalizar o ouvido, né? A partir do nervo auditivo que está presente, que está funcionante, nós eliminamos a cóclea e ali colocamos o receptor e ali funciona um receptor para ouvir, né, o implante coclear. Mas não são todos esses casos que merecem o implante coclear, que é um exame, é uma técnica muito cara. Porém, os aparelhos auditivos, quando bem indicados, personalizados, individualizados, eles tendem a responder sim para as perdas auditivas, mas sempre tem que ter aquele ressalvo, tem que ser bem indicado, bem orientado. Aparelho auditivo é uma prática indicada pelo otorrino. É uma prescrição médica. O otorrino encaminha para uma empresa que vai seguir aquele paciente indicando o melhor aparelho. É muito comum a gente, infelizmente, ver pacientes com aparelhos auditivos, às vezes até bons, mas que não foram bem ajustados para aquela perda, para aquele paciente. Doutora, aqui tem uma situação... Rô Brevinieri, isso, mandou um e-mail. Primeiramente, obrigado, viu? Estou tendo crise de tontura e enjoo. Estou em tratamento com anti-inflamatório, pois fui diagnosticada com inflamação no nervo.
Porém, mais ou menos ao mesmo tempo, apareceu um zumbido, um chiado parecido àquele televisão fora de sintonia. No meu ouvido esquerdo, me tira a concentração, me deixa muito irritada. Gostaria de saber se um problema tem a ver com o outro ou se são distintos. Estava fazendo um tratamento, tem enjoo, tontura, tratamento no nervo, doutor, um tratamento, de repente, no sistema nervoso, né? E isso provocou um zumbido. Tem alguma coisa? É a nossa amiga Rô, né? Vou chamar de Rosângela, Rosemary, enfim. Eu não consigo entender, assim, qual é o tipo da sua lesão, porque existe realmente uma neurite vestibular que tem que ser tratada com medicações específicas, mas são crises muito intensas de tontura, que às vezes as pessoas são hospitalizadas e à medida que vai usando a medicação, vai redimindo esses sintomas. E pode sim vir acompanhado de zumbido, tá? Mas é difícil a gente falar sem estar acompanhando o caso. Ela nem expôs há quanto tempo, se foi súbito, né? Em geral, enjoo e vertigem pode também ter outras causas mais brandas, mais leves, né? Doutora, aqui a Tarcisa Paulino Cono, de Presidente Bernardes, São Paulo. Obrigado, Tarcisa. Deus abençoe a senhora e a sua família. No frio, tenho muito zumbido no ouvido e muita tontura. Gostaria de saber o porquê disso. A temperatura também causa, inverno causa isso, doutora? Então, as infecções das vias respiratórias, elas podem acometer a região da tuba auditiva, que é a comunicação, a passagem de ar que a gente tem da nossa rinofaringe para o nosso ouvido, tá? Então, a friagem, para quem é sensível, para quem tem os fatores alérgicos, não se protege devidamente, sim, pode advir de uma dor dentro do ouvido, tá? E dessa dor pode ser um resultado de uma infecção, e a infecção pode estar carregando como consequência um zumbido. Doutora, aqui a nossa amiga Ângela Maria Bondstein Garro, de Campinas. Obrigado, Ângela Maria. Gostaria de saber se o zumbido é causado por uma perda auditiva tem cura. O zumbido causado por uma perda auditiva tem cura. Ângela. Então, Ângela, novamente, é muito interessante visualizar a sua audiometria, tá? E ver se você já não tem uma indicação de prótese auditiva, de colocar um aparelho, porque se o seu silêncio for muito grande, a intensidade que você precisa escutar for muito aquém do ambiente, o que acontece? O seu zumbido, ele é amplificado, tá? Então, você realmente deve procurar um bom especialista para realmente ver a indicação de um aparelho auditivo. Mesmo que você não tenha, vamos supor que você não tenha uma perda auditiva, existe um aparelho que ele tende a treinar o seu cérebro a não dar tanta importância para esse zumbido. Existe um aparelho que é específico para zumbido. Doutora, uma pergunta da Terezinha Jesus Garcia de Hortolândia. Obrigado, Terezinha. Ao mesmo tempo, a pergunta dela, vamos ampliar, né? Porque tem aquelas pessoas que gostam de subir a serra, alturas, enfim, brincam em aparelhos, enfim, que sobe e desce, descer de avião, enfim, quando o avião pousa. Esses zumbidos, como quando sente, como desce depois de uma altura. Atmosférica. Como lidar com isso? O que fazer para proteger disso, doutora? Então, essa é uma interface aí do zumbido que a gente tem que sempre correlacionar com as vias respiratórias, o nariz, tá? Em geral, quem tem esse tipo de dor ou esse tipo de zumbido que aparece nessas transições da pressão atmosférica, né? Eu estou aqui, eu vou descer a serra, eu vou fazer um mergulho submerso, vou descer mais de 10 metros, ou eu vou fazer um voo de avião. É bom que se tenha o cuidado das vias respiratórias. O nariz de uma pessoa muito inflamada, ele repercute com uma inflamação da tuba auditiva e isso causa dor numa descompressão brusca, numa alteração da pressão atmosférica. Mas, doutora, uma vez aconteceu comigo, eu estava num voo, fazendo essas viagens de missa da saúde pelo país afora, e de repente, né, veio aquele zumbidinho. Então, a hora que nós descemos, o médico lá do aeroporto assim, deu chiclete para a gente, né, para mastigar, para fazer a... Sim. Né, isso também ajuda. Sim, a tuba auditiva, ela é um orifício que ela comprimida,
ela vai abrindo e fechando, isso vai bombeando ar para dentro do ouvido, isso melhora esse incômodo, porque na verdade o incômodo que a gente tem é a deflexão da membrana timpânica, né? E quando a gente começa a bombear ar lá para dentro, e essa mastigação é importante para isso, esse músculo da mastigação, ele abre essa tuba auditiva, isso realmente é muito válido, tá? Os bebês que choram em voos, né, principalmente na aterrissagem, né, realmente já sabidamente indicam, põe a chupeta, a mamadeira para o neném, ou põe ele para mamar no peito. E para os adultos, eu com a minha mania de falar de marcas, na verdade é goma de mascar, tá? Doutora, aqui a nossa amiga Célia de Rizio. Célia, obrigado, Célia, Deus abençoe, um beijo para você. Problemas de articulação pode ser a causa de zumbido, né? Deus nos abençoe. E a Célia, acabamos de falar disso, né? Isso, problemas de articulação, principalmente da temporomandibular, que é daqui da mandíbula, tá? Às vezes as pessoas têm crepitações, estalidos no ouvido, significa que elas têm desajustes, pequenos desajustes. Nós não somos simétricos, às vezes, na nossa face, na nossa arcada dentária. E isso compromete um dos lados na nossa mastigação. Doutora, meu nome é Catarina, sou de Minas Gerais, tenho labirintite, perda auditiva e zumbido constante, como se fossem vários grilos cantando ao mesmo tempo. Meus ouvidos têm cera com aspecto líquido, quase constante. Já fiz timpanoplastia, mas o problema continua. O que devo fazer? Tenho 53 anos. É a nossa amiga Catarina. Obrigado, Catarina. Fez a pergunta, eis a resposta, Catarina. Então, a Catarina aí provavelmente está mostrando um quadro de doença de Meniere, né? Eu não sei. Existe um tratamento para doença de Meniere, é uma das causas de surdez, zumbido e tontura, né? Realmente, ela precisa ter uma atenção bem ponderada do seu otorrino para ter um melhor ajuste aí. E a nossa amiga Eni da Conceição de Rio Piracicaba, Minas Gerais. Obrigado, Eni. De vez em quando sinto uma fraqueza no corpo e às vezes ouço minha voz sair pelo ouvido. Gostaria de saber sobre isso, se tem algum tipo de tratamento, se é normal isso. Nossa amiga Eni da Conceição, doutora. Fraqueza? Fraqueza pelo corpo e às vezes ouço minha voz sair pelo ouvido. Né? Então, eu não sei se é isso que ela está tendo, mas me lembra que ela pode estar tendo crise de hipoglicemia. Ok. Tá? Então, desajuste do açúcar no sangue pode repercutir sim com um zumbido. Por favor, procure o otorrino, faça uma audiometria e exames de sangue. E com essa resposta nós vamos chamar mais um intervalo, porque na sequência temos ainda mais um bloco que vai ser muito esclarecedor. Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí. O Vídeo Saúde volta já só para você. O zumbido ocasiona alteração na qualidade de vida de muitas pessoas, mas hoje existem diversos tratamentos para cada caso, inclusive equipamentos específicos para o tratamento do zumbido. Procure um especialista.